Meus irmãos, vamos ao texto bíblico, vamos ler Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15. Vamos pedir para os irmãos colocarem ali. Nós vamos seguir acompanhando um pouco os textos bíblicos que nós queremos pontuar aqui. Vamos procurar meditar na palavra juntamente com nossos queridos irmãos. Nós vamos falar sobre a importância da semente mais valiosa que é a palavra do Senhor. Amém? A importância da semente mais valiosa. Lucas capítulo 8, versículos 4 em diante, que é a palavra de Deus, não é verdade? Eu tenho aqui, mas vamos acompanhar os irmãos ali, que faz bem a igreja acompanhar junto, paulatinamente, essas palavras de Jesus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Vamos lá. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sobre pedras. E nascido secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um, dizendo ele, estas coisas clamava. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos lá ainda, tem até 15. E outra caiu em boa terra. Mais para frente, irmão. Até 15, vamos lá. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que palavras é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente e a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. 15. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservem num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. Só a palavra, né, irmão, já é vida para nós, já nos traz bastante conhecimento. Eu estava meditando sobre o texto bíblico e a história, passando a meditar sobre essa história do semeador que plantou a semente. Nós observamos em 4 tipos de solos, né? Primeiro, né, nós observamos 4 à beira do caminho, em lugar rochoso, entre espinho, é uma boa terra. Em uma boa terra, né? Nós observamos aqui, entre espinho e uma boa terra. Lógico que a palavra do Senhor, ela tem vitalidade para crescer em qualquer situação. O importante é ter aceitação e acesso às pessoas que a sabem. Eu observei aqui, essas palavras têm multiplicação. Quando nós lemos as parábolas, nós observamos que muitos ensinadores, historiadores, trazem várias explicações sobre essas múltiplas palavras, né? Ela tem múltipla explicação. Mas nós observamos aqui que o Senhor Jesus, com muita propriedade,
ele apresenta esse texto, mostrando que todas essas fases da vida nós passamos. Momentos difíceis, duros, momentos espinhos, momentos tortuosos, porém, nós precisamos dar acesso à palavra de Deus em todas as situações, porque entendemos que ela é a palavra de Deus. Eu quero observar alguns pontos com os irmãos aqui, sobre algumas verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante, eu vejo aqui, a mais importante semente a ser semeada. Só a palavra de Deus muda a vida. Só a palavra de Deus transforma a vida. Só a palavra de Deus tira o homem do lamaçal. Ela é a mais importante semente. É mais importante do que todas as sementes. Porque a palavra de Deus, quando nós aderimos, quando nós aceitamos, quando nós temos receptividade da palavra de Deus, todas as nossas vidas são mudadas. Os nossos estilos, a nossa carne, o nosso tipo de ser, porque ela tem a função de moldar cada um de nós, né? Mas é necessário nós dar ouvido à palavra de Deus e entender que ela está falando conosco e querendo que nós mudamos as nossas atitudes. É muito importante. Às vezes a pessoa tem um coração fechado, a mente cauterizada, pastor, e não dá. Deus fala dia, fala anos, a palavra vem batendo, vem falando, ele não muda, ela não muda, ele não volta atrás, e aí a palavra não tem, na verdade, ela tem a vitalidade de mudar, mas é ele que não quer mudar, é ela que não quer mudar. A palavra, através do Espírito Santo, está falando. Deus usa homens, mulheres, mensagens, hinos, louvores, dia, noite para o homem, e ele não entende. Ele entende, mas ele não quer se dobrar. É preciso várias renúncias para a palavra de Deus falar no nosso coração. E quando ela fala, nós precisamos entender, não, Deus está falando comigo. Eu tenho que mudar nessa atitude. Eu não posso ser mais assim. E quando nós mudamos, nós começamos a dar direção a Deus na nossa vida. Capítulo Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É a palavra, ide e pregai. Quem crê, quem aderir, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Foi as palavras de Jesus. Ide, é a fonte, é o segredo. Eu vim mudar, mas é a palavra que vai mudar o ser humano. Eu vim para que tenhamos vida e vida com abundância, é através da palavra. Ide, Jesus direcionou os discípulos, nós estamos dando continuidade. Porém, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Escute, quem crê na palavra, em todos os ditos da palavra, não apenas numa libertação, numa palavra de libertação, a palavra de confronto para confrontar o ser humano e mudar o ser humano. É fundamental. Vamos correndo, irmão. Eu quero observar aqui com os irmãos, o solo ou a terra onde está a semente deve ser o quê? É lançada. E aqui, como diz, o coração é o coração do pecador, ou não é? O solo é o coração do pecador. Quando nós observamos o texto, ide e pregar o evangelho, é porque o coração, o solo, é o nosso coração. E quando nós aderimos à palavra, nós começamos a ser transformados pela palavra. Quando a palavra de Deus chega aos ouvidos ou ao coração de uma pessoa, ela leva-nos a acrescentar a fé. Lá em Romanos 10, vamos ver Romanos 10, capítulo 17.
10, 17. Bota lá Romanos 10 para mim, 17. Vamos observar a palavra, irmão. De sorte que a fé é como? É pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? O solo é o nosso coração. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e acrescenta a nossa fé, ela começa a surtir efeito satisfatório. Mudar nossas atitudes. Que a fé é ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos o ano todo. 10 anos, 15 anos, e de repente alguém ministra uma palavra aqui no altar, ou ouvimos o hino, de repente totalmente muda. Às vezes tem pessoas que estão 10 anos na igreja e não mudam em algumas atitudes, mas chegou aquele dia que a palavra de Deus entrou no seu coração, no solo do seu coração, e ela surtiu efeito, e ele mudou imediatamente. Várias atitudes, e é preciso nós entender isso. Vamos mais à frente. Quando a palavra de Deus é semeada em nossa mente, passamos a possuir sabedoria de Deus, para entender o que está certo e para entender o que está errado. Quando ela é semeada, nós passamos a entender quantas atitudes. Então nós passamos, Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6, bota lá. Estava meditando esses dias sobre a palavra semente, e Deus começou a me levar a procurar alguns versículos. Deuteronômio 4 e 5. Vede aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides e herdar. Mais adiante. 4 e 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, aleluia, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e manda e entendida. Aleluia! Oh glória! Esse povo é um povo sábio, porque aderiram, foram receptivos à palavra do Senhor e passaram a ter sabedoria, porque se desviaram do mal, venceram o mal, venceram as adversidades da vida, porque Deus lhe deu sabedoria através da sua palavra. É um povo sábio, aleluia. Vamos mais à frente. A palavra de Deus expõe-nos, libertar das falsas sementes. Oh glória, oh glória, aleluia. Mandaia. Eu sinto a graça de Deus, irmão. Expõe-nos a libertar das falsas sementes que ameaçam a nossa vida. Tantas falsas sementes que ameaçam a nossa vida, mas revestido com a palavra do Senhor, nós temos defesas espirituais. Aleluia. Ela leva-nos a libertar. Vamos ler. Romanos, primeiramente João capítulo 8, versículo 32. O que é que diz? Bem alto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga para alguém: a verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. Paulo disse: se houver um outro fundamento, é anátema. Miramanda. É o anátema. Não vem com ilusão. A palavra de Deus é a base fundamental. Outro fundamento é anátema. Dê ouvido à palavra do Senhor. Lógico, ela leva-nos a se dobrar, a se inclinar. Ela fala, e se está errado eu tenho que ceder. Aleluia.
Conhecereis a verdade. João 17, 17. Vamos todos juntos, bota ali João 17, 17. Todos juntos. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem sombra de dúvida, pastores, nem de sombra de variação. A palavra de Deus é a verdade, e ela nos santifica quando nós aderimos ela, aleluia, nós dobramos ela, ela nos santifica para nos livrar do mal, do pecado, da tentação, de tudo, porque ela nos santifica, aleluia. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 142, vamos ver. Bota lá. Vamos ler, estamos falando sobre a palavra hoje. Aleluia. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio, oh glória, oh glória, confio na tua palavra, aleluia. A tua justiça, a minha tradução diz assim, a tua justiça é como justiça eterna, e a tua lei é verdade, a verdade, oh glória, a verdade. Não podemos ter sombra de variação. Então, meus irmãos, a palavra de Deus expõe-nos a libertar das falsas sementes. Temos diariamente falsas sementes, mas se nós nos apegar com a palavra do Senhor, ela leva-nos a libertar das falsas sementes. Outro ponto, quando Deus fala conosco sobre a semente, Ele tem uma colheita projetada, aleluia, em sua mente. Quando Ele fala comigo, pastor, Ele é com você, é porque Ele tem uma semente projetada. A sua palavra Ele nos direciona, porque Ele tem uma semente projetada na minha e na tua vida. Ele não aplica a semente em vão, e o projeto dele é grande na vida de cada um de nós. A sua semente é projetada para mim e para você. Vamos ler o versículo aqui. Salmo 128, versículos 5 e 6, bem conhecido. A semente é projetada para enriquecer nossa vida, para abençoar nossa vida, mas vamos ver. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. 6. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre tua casa, a paz sobre Israel, a paz sobre tua cidade, a paz sobre tua vida. Verás, é projetada a bênção do Senhor. O que é isso? É uma palavra falsa? É verdadeira, é pura, é uma palavra de profética, de mensagem. Ele projetou para nós. É preciso nós observarmos. Eu estava meditando, irmãos, e quem está na minha retaguarda vai entender, que muitas vezes nós servimos Jesus e estamos diante de Deus esse tempo todo apenas superficial. Superficial. Quando nós se envolvemos no reino, com a palavra, quando nós envolvemos no reino, na oração, as coisas ficam diferentes. Se tornam diferentes. Porque ela nos traz mais credibilidade em tudo. Se torna diferente em tudo. E nós precisamos nos envolver mais. E também aderir, tomar mais posse da palavra. A palavra por si já profetiza as bênçãos de nós. O que é que o provérbio disse? Aquele que obedece prosperará.
Rema. Quem desobedece, aquele que obedece será galardoado, diz, prosperará. E quem desobedece perecerá. Está aí dentro da palavra. Quem obedece será galardoado, prosperará. E quem desobedece, oh glória, é palavra para nós. Nós precisamos aderir a ela. Ela é a palavra. Vamos observar outro texto aqui. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Paz sobre tua casa, irmão. Filho dos teus filhos. Crê na tua herança. Crê na tua prosperidade. Prosperidade. Eclesiastes 11:11, vamos ler. É a palavra que diz. Aqui, pastor, temos um texto importante para aqueles que são dizimistas, que são ofertantes. 11:11. Eclesiastes 11:11. Choro? Achou? Lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. Ei, glória. Oh, glória. É o 12:11, né? É o 11 mesmo, 11. 11:11. Eclesiastes. 11:1. Opa, é que eu somei aqui. 11:1. Muito bem. Foi bom lá. Vamos ver. Lá. Todos leem junto, todos juntos? 1, 2, 3. Que bom. Temos a ajuda dos nossos irmãos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Não fica perdido. Não fica esquecido. Não fica no anonimato. Aleluia. Depois de muitos dias o acharás em abundância. É lá, é a glória, ora. Aleluia, em abundância. É a palavra, não é, pastor? É a palavra. Lança os teus pães sobre as águas. Como disse o Malaquias, se você trazer as ofertas e os dízimos, o Senhor abrirá as janelas do céu. Tem pessoas que ficam o ano todo para não trazer o dízimo às ofertas. Não sabem o que estão perdendo. Acham que estão bem coisa nenhuma. Meus irmãos, eu observei aqui, a palavra de Deus cria no interior do ser humano convicção. Cria no nosso interior convicção que provocam mudança em nossas vidas. Convicção que provocam mudanças. Ela nos convence. Ei, aleluia. Oh, glória. Ela nos convence. Provoca convicção, ela nos convence que aquilo está errado e que assim é certo. Ela traz em nós convicção, e nós precisamos ter isso, convicção da genuína palavra, que tem que ser assim, pronto, não é verdade? Vamos observar o exemplo, eu não vou ler, mas eu não anotei aqui, eu só botei, por exemplo, se alguém tiver uns 2 textos aí, a mulher samaritana, ela teve convicção ou não teve quando conversou com Jesus? Teve ou não teve convicção quando conversou com Jesus? Convicção. A princípio ela viu Jesus como um judeu, que não tinha comunicação com os samaritanos. Mas a conversa foi indo, não é verdade, pastor? Daqui a pouco ela já não teve mais, já viu que Jesus era o quê? Um profeta. A palavra convence. Quando nós demos, aleluia,
quando nós aderimos, quando nós demos liberdade para Deus falar conosco pela palavra, ela nos convence. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Maramandarava séria, ela convence. Outro que teve convicção, quem foi? Foi ter com Jesus de noite. Quem? Aleluia. Foi ter com Jesus de noite, Nicodemo. Já estava convencido. Ei, glória! Já estava. Eu não botei texto aí, mas é preciso. É muito importante esses textos. Já estava convencido de que Jesus era a verdadeira palavra. E que não tinha sombra de dúvida. A mulher samaritana, após a conversa grande com Jesus, daqui a pouco foi a primeira missionária de Samaria. Os discípulos davam volta, mas Jesus sentou no poço. Aquele poço foi herdado da família de Jacó. Segundo o historiador, tinha 30 e poucos metros, aquele poço de profundidade. Jesus sentou no poço. E ela veio tirar água na hora do meio-dia. Lá não vou encontrar ninguém. Mas encontrou Jesus, a vida. Começou a conversa. Ficou um pouco assim, estranha com Jesus. Jesus abre o diálogo. Ei. Glória. Ele abre o diálogo com ela. E o Espírito Santo, e aí depois ela já sai na cidade, venha ver um homem que falou tudo de mim, que disse toda a verdade, venha ver, teve convicção de que quem falava com ela era verdadeira, era Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. Você precisa, queira ou não queira, mas você precisa ouvir e aceitar. Se você tomar posição, você vai mudar, vai ser nova criatura, vai estar dentro da bênção do Senhor. Precisa aceitar. Sabe, escute, olhe para mim. Quando a gente começa a estudar a palavra e observar, a gente podia ser uma igreja muito poderosa. Aleluia. Cada um de nossas famílias podiam ser muito poderosos. Aleluia. Se nós desse mais ouvido, aderisse mais à palavra, as coisas eram diferentes. Muitas vezes nós somos crente light. Em cima do muro, não, vamos mergulhar na palavra, vamos tomar posse, porque a coisa muda. Aleluia. É isso que precisa na nossa vida. Não tem outro caminho, não tem outro caminho, não tem outra palavra, não é verdade? É Jesus o caminho, é Jesus a verdade, é Jesus a vida, a sua palavra é a verdade. Aleluia! A palavra de Deus é o livro dos segredos divinos. Oh glória! Você quer conhecer os segredos divinos? É a palavra de Deus. Da revelação do Espírito Santo, é o livro dos segredos divinos. Eu encontro os segredos divinos. Quantas vezes, às vezes eu não consigo, pastor Adriano lê e tem um segredo, eu não consigo ler, porque é uma revelação diuturnamente para um para outro. Eu não vejo, pastor Sila lê, vai encontrar o segredo, pastor Liel vai ler, vai encontrar o segredo. Quando às vezes eu leio, encontro o segredo, que às vezes toca nos outros. É o livro dos segredos divinos. Quem quer conhecer os segredos divinos, se esbalda na palavra. Vimanda Yasura Namagasaya. Começa a viver a palavra. Eida Sura Magasaya. Aleluia! Quem quer conhecer os segredos divinos se envolve na palavra, mergulha na palavra e e Deus começa a revelar os seus segredos a cada um de nós. Vamos ler Salmo 25, 14, parece que é. Vamos ler. É os segredos divinos. Salmo 25, 14.
Aí está 24. Leia comigo. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele mostrará a sua aliança, ô glória. Urina, suramanda, gavazé. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Quem vive mergulhando na palavra, mergulhando em Deus, descobre os segredos de Deus. Descobre os segredos. Ele se revela com precisão em nossas vidas. Quanto Ele tem. Eu gosto muito, irmãos. Eu gosto, de vez em quando estou me mencionando e pregando sobre a oração de Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e o versículo 14, eu gosto muito daquele texto. Cada vez que eu leio aquele texto, fala profundamente, quando ele diz, por causa disso, eu me pus de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tomo o nome da família do céu e da terra. E ele começa a descrever, eu acho uma das orações mais ousadas. E ele disse, eu me ponho de joelho. Sabe por quê? Os judeus oravam de pé, de um lado para o outro. Muitas igrejas oram de pé. Ele disse, eu me ponho de joelho, sinal de humildade, de humilhação, de submissão aos pés de Jesus. Eu me ponho de joelho, e eu quero votar o nome, vou pedir o nome da família do céu e na terra, porque eu quero ver este povo mergulhar, conhecer a Deus com profundidade, conhecer a Deus com largura. Conhecer a Deus com largura, com profundidade. Paulo, na sua pregação, no final da sua carreira, ouça, ele estava entendendo que se o povo conhecesse a Deus com profundidade, com largura, com altura, ele entendia que eles não iam se desviar, eles iam se aprofundar cada vez mais em Deus. Quem conhece a Deus com profundidade, conhece a palavra de Deus com profundidade, nunca se desvia. Aleluia! E aí, olha lá. Glória! Maravilha, né, irmãos? Outro, a palavra de Deus é um livro universal do amor de Deus, né? Todos conhecem o textuário bíblico, não preciso nem dizer, né? A Bíblia explica o amor de Deus ali, João 3,16. Vamos ler, dizer junto? 1, 2, 3. Porque Deus, que deu o seu Filho, para que todo aquele, aleluia, mais forte, porque que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, ele é amor. Tem gente aí que diz que é um número só. Não. Deus amou toda a humanidade. Não existe limitação para Deus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. É o textuário da Bíblia Sagrada, é o amor. A palavra aqui é o livro universal do amor, é a palavra de Deus. Textuário da Bíblia Sagrada. Outro ponto que eu observei aqui, que a palavra de Deus, diga para mim a palavra de Deus faz nascer esperança dentro de nós. Oh glória! Ela nasce esperança. Ela me dá esperança de uma vida eterna. Ela mostra o que eu não vejo. Ela me dá esperança de um amanhã melhor. Aleluia. Ela me dá esperança. Eu tenho certeza da esperança do amanhã. Não porque eu sei que todos nós morremos, vamos embora, Jesus vai vir, mas eu tenho esperança de uma vida eterna. Ele me dá uma esperança, uma convicção dentro de mim. Já pensou o homem sem esperança? Já pensou o ser humano sem esperança, dizendo que tudo aqui se acaba? Que motivação tem? Ei.
Que motivação tem um homem sem esperança? De que daqui a pouco a sepultura tudo termina? Não. Nós estamos aqui por um tempo, mas ela me dá esperança. Na verdade, aleluia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares. Aí sabe que ele termina, Paulo, dizendo: consolai-vos. E mandai, oh glória! Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, aleluia, consolai-vos uns aos outros. Ela nos dá esta esperança, não é verdade? Ela nos traz, nos dá convicção, esperança dentro de nós, aleluia. Já pensou, irmão, se você estivesse vindo na igreja todo dia e não tivesse essa esperança, esta convicção dentro de você? Aleluia. Jamais eu viria se eu não tivesse esta convicção. Jamais estaríamos aqui às terça-feira, o dia todo orando, pastor, se não tivéssemos esta certeza e essa esperança. Mas estamos aqui porque estamos convictos de que o Espírito Santo, aleluia. Coloque ali para mim Provérbio 3:1. Diga comigo: a palavra de Deus. Está mais forte, irmãos. A palavra de Deus faz gerar o temor de Deus em nossos corações. Faz gerar. Ela que faz gerar o temor de Deus em meu e em teu coração. Provérbio. Aleluia. Lê lá. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Ei, aleluia. Oh glória. Aleluia. Filho meu, oh glória, não te esqueças da minha palavra, e guarda no teu coração os meus mandamentos. Não te esqueça da minha palavra, e guarda no meu coração os meus mandamentos, a minha palavra. Aleluia. Estão entendendo, meus irmãos, o que é viver a palavra? Vamos ainda ler Deuteronômio capítulo 17, 18 a 20. Abre lá para nós. 17, 18 a 20. Palavra, irmãos, é gostosa a palavra. A palavra nos dá vida, né? É importante nós ler a palavra. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20. Bota ali para nós. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Vamos lá. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda o temor do Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e este estatuto para cumpri-lo. Versículo 20. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, aleluia, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Aleluia. Palavra. Estou falando sobre a palavra, dando ênfase sobre a palavra, vivendo a palavra. Aleluia. A palavra de Deus produz vida, produz verdadeira paz em nossos corações. Ela produz vida e produz verdadeira paz. Isaías 48, 18, lê lá para mim. E Levítico 26,
3. Vamos ler Isaías 18. Palavra. Isaías. Lê, igreja, lê. Eu quero que a igreja lê. Bem alto. Para que possais ver, surdos ouvir, e vós cegos olhai, para que possais ver. Aleluia, aleluia. Essa palavra produz paz. Agora vamos a Levítico 26, 3. Vou ver só dos 3 em diante. Levítico. Mais adiante, vamos ver. 6? Botou 6? Não, 3, meu irmão, 3. Levítico 26. Aí é 3. 26. Se andardes os meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, vamos lá? Então eu vos darei a chuva a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Podíamos continuar lendo, né? Pode continuar, bota mais ali. E a debulha se vós chegará à vítima, e a vítima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Simplesmente obedecer e viver a palavra do Senhor. Essa é a promessa. Simplesmente, irmã Laura, obedecer e viver a palavra do Senhor. Estaremos sobre a bênção do Senhor. Para terminar, eu tenho mais alguns pontos, mas eu vou chegar a esse. A palavra de Deus nos capacita a tomar decisão sábia. Amém? Capacita-nos a tomar decisão sábia. Às vezes nós erramos porque não procuramos ser orientados pela palavra do Senhor. Ela capacita-nos a tomar decisão sábia. Salmo 119, 8. Vamos lá. E Josué 1:8. Vamos lá. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Olha aí. Aleluia. Observando os estatutos, nós não somos desamparados. Nós temos a direção. Podíamos continuar lendo, mas vamos ler Josué 1:8 para encerrar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Serás bem sucedido. Vamos vivenciar, irmãos, a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ficar em pé neste momento. Eu tenho mais uns pontos aqui, mas as horas já chegaram, eu vou deixar para outro dia. Tem bastante coisa aqui ainda, mas vou deixar para outro dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu ia meditar hoje ainda com os irmãos, mas eu ia levar um tempinho sobre a palavra de Deus. Nos capacita a resistir às tentações. Vamos deixar para outra oportunidade. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma oração nesta noite. Nós vamos orar uns 15 minutos ainda de joelho. Já oramos durante todo o dia, mas vamos orar ainda uns 15 minutos de joelho. Depois nós estaremos então terminando, certo? Pois não precisa ficar, depois vamos cantar aí no louvor para terminar, viu? Então vamos para o joelho. Vamos para o joelho agora, uns 15 minutos de joelho. Depois nós estaremos encerrando, pode ficar tranquilo. 9h30 nós encerramos em nome de Jesus. Amém?